Eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. Esse é o de número 49, que eu chamei de sofismas, silogismos e conspirações. E eu acho que já abordei um pouco disso tudo ao longo dessa década de vídeos, mas eu quero chamar a atenção de vocês para a atualidade de se analisar como pensamos, como se estrutura o nosso pensamento, como fomos ensinados a arguir, a questionar, a analisar, se é que fomos. A nossa sociedade tem hábitos muito arraigados, principalmente o não questionamento de figuras de autoridade. Nos meios religiosos, nos meios militares, em qualquer meio em que exista uma hierarquia extremamente calcada no valor da obediência e da obediência cega, as pessoas não são ensinadas a questionar figuras de autoridade, não são ensinadas a questionar ideias. Até quando se discute a ideia do antagonista ou do inimigo, como essas pessoas preferem chamar, é entregue toda uma argumentação pronta. Porque o medo dessas figuras de autoridade é que, se você começa a questionar e a arguir a ideia do seu oponente, do seu antagonista, do seu inimigo, você está a um passo de arguir e questionar as ideias dos seus superiores. E é por isso que muitas pessoas aceitam todo tipo de argumentação falha, todo tipo de mentira descarada, porque chamar mentira de fake news é excessivo, vocês não acham? Não estou dizendo que existe um conceito de verdade absoluta. A verdade é uma construção e ela depende de muitas variantes, de muitos fatores. Mas a verdade não é tão relativa que se possa mentir e fazer passar isso como um ponto de vista, como está sendo feito correntemente nos nossos meios, tanto de comunicação quanto no cotidiano da convivência humana. Então, deixa eu começar falando um pouquinho sobre esses palavrões que fazem parte do título. Um sofisma é uma argumentação que parece lógica e coerente à primeira vista e que te convence muito rápido, mas que, se você começar a analisar a coerência interna, ela não é tão boa assim, ela não se sustenta, ela não resiste a um exame dialético. E sofismas eram a arma dos sofistas. Sofistas eram argumentadores que tinham a fama de ganhar qualquer discussão. Por quê? Porque eles não se importavam com a veracidade ou a coerência interna ou o que quer que fosse do seu argumento, contanto que o argumento silenciasse o outro e vencesse a discussão. Nesse sentido, silogismo é uma dessas armas. O silogismo é algo que muitos de nós às vezes se referem como lógica aristotélica, que é um raciocínio baseado em duas premissas que vão gerar uma conclusão, que é o clássico exemplo: João é homem, João tem barba, logo todo homem tem barba. Você tem uma premissa maior e uma premissa menor, e dali você tira uma conclusão. E quando eu critiquei o Escola Sem Partido, há anos atrás, eu usei esse tipo de argumento para mostrar como é que as pessoas estavam sendo manipuladas, como é que o silogismo ou a lógica aristotélica estava sendo usada socialmente para empurrar para as pessoas todo um pacote conservador,
todo um pacote anti-esquerda, antipetista, e que partia dessa lógica, desse silogismo besta de que se João é petista e João é ladrão, todo petista é ladrão em consequência, que é um absurdo, uma estupidez sem tamanho, mas que foi assim que a mídia instrumentalizou o debate e transformou a nossa sociedade em um bando de zumbis imbecis repetindo mentiras e besteiras, bobagens, absurdos. Entre sofismas e silogismos, o que a gente vai conseguindo no debate social é a projeção de figuras que são voz corrente nas redes sociais, que não tem a menor capacidade argumentativa, que não tem conhecimento, que não tem erudição, que mal e mal são formados nessas espeluncas cristãs dos Estados Unidos, mas que adquirem uma voz e uma legitimidade por serem o tempo todo trazidos ao debate pelos porta-vozes da extrema-direita e que acabam convencendo pessoas que não têm o hábito de questionar. Porque eu não estou dizendo que questionar seja uma capacidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Qualquer um pode aprender a questionar, não importa qual a sua origem, não importa o que quer que seja. Qualquer criança pode ser ensinada a questionar. E pode ser ensinada a questionar usando as ferramentas certas. E não qualquer bobagem que seja manipulada para transformar o sujeito em só mais um par de chifres dentro do rebanho. Eu acredito que o questionamento inteligente, o questionamento bem dirigido, é o que pode salvar a humanidade de mergulhar de vez nesse abismo neoconservador medonho que está conduzindo gente a um futuro sem água, sem ar para respirar, sem comida e com imensos campos de concentração ou de extermínio, porque não há qualquer caminho para a humanidade se a economia neoliberalista for as últimas consequências e o neoconservadorismo separar as pessoas entre os cidadãos de bem e o resto de nós. E por que eu estou sendo tão dura? Porque eu fiquei pasma nas últimas semanas. Não é por falta de aviso, gente. Desde a 2014 e desde a eleição do Trump que nós estamos avisando aos sites e ao pessoal da esquerda: parem de bombar o antagonista, parem de bombar o oponente. Eles não nos dão sequer um segundo de espaço nas redes deles, eles não mencionam nossos nomes, eles fingem que nós não existimos e vocês passam a vida reagindo aos vídeos deles, às entrevistas deles, fazendo propaganda durante horas e horas e horas e horas. E não importa o quanto você critique, não importa se você vai destruir, se você vai tratorar, se você vai arregaçar o oponente. Quem estiver assistindo vai ouvir o que quiser ouvir. E se a pessoa simpatizar com as ideias deles, você fez mais um seguidor para o sujeito. E isso é algo que me irrita muito, que me deixa passada, que me faz muitas vezes botar na geladeira alguns amigos que eu tenho, sabe? Parar de seguir gente no Facebook, só dar uma sapeada de vez em quando. Às vezes, dar view para um colega no YouTube, mas não assistir seu vídeo em hipótese alguma, sabe? Deixar rolando no computador enquanto eu estou arrumando a casa, sem som,
para não ter que me irritar com essa falta de visão, com essa falta de noção de não ir aonde a crítica tem que ser feita e ficar dando palco para maluco dançar. O que nós precisamos fazer é um mutirão intensivo entre todos nós que temos esses pequenos canais de esquerda, ou mesmo os grandes canais de esquerda, e começar a fazer com que as pessoas percebam, sem usar o vídeo dos caras, sabe? Fazer com que as pessoas percebam o que é um sofisma, o que é um silogismo, por que certos raciocínios são viciados, por que você acreditar em determinadas notícias é imprudente, é ingênuo e é infeliz. Nós precisamos mostrar para as pessoas que um raciocínio viciado na origem não pode jamais levar a uma conclusão coerente, a uma conclusão minimamente verdadeira. E não é viajando no relativismo ou nas teorias de não sei quem lá e trazendo 500 mil pensadores. Eu defendo os pensadores que eu gosto, eu faço vídeos que são auxiliares de ensino e pesquisa. Mas na hora de conversar aqui, na hora de querer que as pessoas me ouçam, o que eu quero é desmontar todo e qualquer raciocínio, mas eu não vou reagir a esse ou aquele infeliz, que, como eu já disse, a grande maioria é formado em espeluncas, sem qualquer credibilidade intelectual, muitas vezes, ou na sua grande maioria, de instituições cristãs ou de think tanks, desses que colocam um dinheiro massivo na rede social para promover não só a desinformação, mas todo tipo de ideologia política que só serve para criar mais pobres, mais famintos, mais miseráveis e mais dinheiro para quem já é estupidamente rico ou milionário ou bilhardário. Então, quando a gente muitas vezes vira e diz, olha, isso aqui é orquestrado, isso aqui é uma conspiração, eu não gosto de usar a palavra conspiração, porque coloca às vezes a gente no mesmo balaio de malucos que acreditam que a Terra é plana e existe uma conspiração intelectual para fazer a gente acreditar que a Terra é redonda, sabe? Eu não quero ser comparada a essa gente, mas até hoje, em termos de política, de geopolítica e do equilíbrio de poder internacional, tanto político quanto econômico, a maior parte dos arreglos, das conspirações que a gente denunciou se mostraram verdadeiras. A cada vez que desclassifica uma carrada de documentos dos Estados Unidos, da Europa, ou das ditaduras latino-americanas, ou mesmo a cada vez que algum hacker puxa esses documentos e divulga, as conspirações que nós sempre denunciamos estão lá, elas não são conspirações no sentido paranoico, elas são conspirações no sentido de que são formações de quadrilha, de que é gente que se junta para ferrar com a vida dos outros, para destruir países, para assassinar lideranças populares. Então, aqui separar o que é uma conspiração paranoica do que é um arreglo econômico ou político visando dar poder a uma quadrilha, normalmente de velhos, brancos, héteros e cristãos. E é isso mesmo, gente. Não é paranoia, não é esquerdismo, não. Eles estão aí. Basta vocês olharem para a imprensa e ver quem está sendo promovido e quem promove essas ideias, e eles estão todos aí.
E por trás deles, outros que têm muito mais dinheiro e que a gente nem conhece. Outros que têm muito mais poder, tanto poder, que eles nem sequer aparecem. Nesse sentido, é importante, é muito importante, que nós comecemos a pensar, ao invés de investir horas e horas e horas fazendo reacts disso e daquilo, mesmo que seja para rir dessas figuras ridículas e caricatas, que nós comecemos a usar a nossa inteligência para mostrar para as pessoas o que é um raciocínio, quais são os modelos de lógica que existem, por que determinadas afirmações já contêm o erro na própria enunciação. Como é que você pode arguir dialeticamente? A beleza da dialética, a maravilha desse método é que não importa qual é a premissa de que se parte. Você vai desmontar a premissa inicial, você vai criticar essa premissa, você vai analisar cada um dos seus termos, você vai contrastar essa premissa com a realidade, com as condições materiais, para que quando você chegue a uma síntese, você tenha minimamente as condições de não estar afirmando uma besteira, uma mentira, um absurdo. E estar sempre ciente que a sua síntese vai servir de premissa para outra pessoa, que não existe um argumento definitivo, que não existe uma verdade definitiva, que não existe um ponto final. Eu considero extremamente irritante as pessoas que estão discutindo e colocam isso aqui é assim e ponto final. Não existe ponto final em dialética. A dialética é maravilhosa porque você vai se questionar a vida inteira. E como fazemos para ensinar a questionar uma sociedade que se recusa a questionar, que aprende desde pequena meia dúzia de verdades absolutas e passa a vida inteira vivendo em função delas? Primeiro com um exemplo, eu acredito. Porque não adianta nada a gente falar e na hora da prática, na hora da nossa vivência material, a gente não fazer nada do que fala, a gente ter uma prática totalmente divorciada da teoria. Segundo, eu creio que nós precisamos refinar a nossa própria argumentação, que nós precisamos meio que Paulo Freirear a dialética, se é que vocês me permitem essa viagem. É começar a usar exemplos do dia a dia, é começar a argumentar com as pessoas com coisas que elas possam entender. Porque você não vai mostrar para o seu tio bolsonarista, se é que você vai conseguir mostrar alguma coisa dado o nível de fanatismo que alguns deles chegam, mas você não vai com um vídeo todo intelectualizado, cheio de teoria, cheio de autores e de argumentações, você não vai chegar nessa pessoa. Mas se você está realmente nessas de conscientizar, de fazer trabalho de base, de fazer propaganda, então pega uma coisa simples, desmonta alguma coisa que é da realidade palpável, material e diária da pessoa. Chega para a pessoa e fala: olha, eu me lembro que no casamento de fulano você estava com uma roupa da loja tal. Não estou vendo você mais usar roupas dessa loja. Por quê? Aconteceu alguma coisa? E aí você vai ter várias pontes e abordagens. Se o cara virar e falar assim: não compro mais nessa loja porque é uma loja comunista. Aí você vai começar a falar: mas como ela é uma loja comunista?
Ela divide o que ela ganha com os funcionários? Ela paga bem as costureiras? Todas as costureiras têm plano de saúde, casa própria? Ela é uma loja que não coloca 100% ou 500% de marketing de lucro em cima do produto? Como que é uma loja comunista? Se o argumento do cara for outro, você vai avançando assim, você vai tentando desconstruir no que o cara pratica no dia a dia, tentando mostrar para ele onde é que está a pegada. De por que você está reproduzindo esse raciocínio? Se o cara chega para você e fala, feminista é tudo vagabunda que não depila o sovaco, você chega pro cara e diz, tá, mas se você não depila o sovaco, por que uma mulher tem que depilar? Faça perguntas que não possam ter respostas fáceis, capciosas ou estúpidas. Faça perguntas em que a pessoa fique sem fôlego e você vai ter duas reações. Ou a pessoa vai ficar putaça e vai te largar falando sozinho. E tomem cuidado. Tomem cuidado de saber se essa pessoa anda armada. Porque do jeito que os bolsonaristas andam totalmente sem pavio e sem capacidade para enfrentar a vida como ela é, você tem que tomar cuidado com a sua vida. Mas se é uma pessoa que conhece, que você sabe que ela não anda armada, que é alguém da sua família, você sempre vai correr o risco de que a pessoa pare e respire e comece a pensar. E pense, poxa, você tem razão. Por que eu estou falando isso? E aí o próximo passo seu é, quem te disse isso? Principalmente quando a pessoa fala uma merda muito grande, você tem que perguntar quem te disse isso? Onde você viu isso? Quem te passou isso? Porque esse é o primeiro passo de começar a desconstruir a teia deles. Não é reagindo a bois de terno formados na puta que pariu dos Estados Unidos. E principalmente, não é dando palco para maluco. Não é. Gente, se o sujeito. Um entre tantos outros que andam bombando aí na internet. Se ele é tão palerma que, para não ter que dialogar com o marxismo, ele ressuscita uma teoria do clima do século XIX que não tem mais qualquer credibilidade intelectual há mais de 100 anos, por que vocês se dão ao trabalho de argumentar com essa pessoa? Produza um vídeo explicando por que a teoria do clima é absurda, mas não dê palco pro cara. Porque no final o que a gente está fazendo é destruindo o próprio fígado, assistindo todo tipo de Chernobyl intelectual e não está produzindo nada que vai se salvar. Tudo está ficando super datado, tudo está ficando pautado por eles, no nível de raciocínio deles, e está sendo exaustivo. Está sendo exaustivo para quem produz e para a gente que assiste. Muitas vezes, depois de 3, 4 horas de live vendo alguns desses reacts tão absurdos, eu me sinto tão exausta que eu mesma não consigo produzir intelectualmente. E isso me levou a pensar, eu passei esse final de semana refletindo sobre como eu quero participar, como eu quero ajudar no canal dos meus amigos, de todos eles. E uma das coisas que eu quero é que, pelo menos enquanto eu estiver nesse espaço, se for para a gente reagir, que seja para reagir a materiais que proporcionem crescimento e não que proporcionem uma cólica de fígado. E essa é uma crítica construtiva, é feita com o maior carinho, porque eu estou vendo muitos dos meus amigos perdendo a saúde
nessa de reacts, porque o YouTube quer treta. O YouTube quer que vocês passem 4, 5, 6 horas de live reagindo a imbecis, porque é o YouTube quem está ganhando dinheiro. Não é a gente. O que está se tirando de positivo disso? É importante saber o que as redes bolsonaristas produzem? É importante, sim. Mas talvez entre nós, talvez para discussão interna. Talvez de uma maneira menos pautada por eles. E é isso, olha. Eu desde já peço milhões de desculpas, porque provavelmente vocês vão ter ouvido barulhos de motos, de helicópteros. Tá uma bagunça a minha vizinhança, mas é só esse horário que eu consegui para gravar. Então vai sair com barulho mesmo. E eu quero dizer aos meus amigos todos que eles podem contar comigo, que eu estou sempre disponível para participar de programas, para a gente crescer elaborando juntos, para que a gente discuta juntos. Mas cuidado, porque a minha tentação nesse momento é de fugir desse tipo de formato. Cuidado para que vocês não se envenenem com esse material. Cuidado para não ficar exauridos e não conseguir produzir mais nada positivo. O dia está chegando e a gente precisa de todas as nossas energias no bom combate. Então, um grande abraço, um grande beijo a todos os meus amigos, aos que me assistem e que não são meus amigos, paciência. Um grande abraço a todos os inscritos do canal, aos que continuam participando e aqueles que só se importavam quando eu ajudava na tarefa. Tudo bem, estamos aí, gente. Então, até a próxima.